Ok, boa noite, né, para todo mundo aí. Deixa eu colocar o material aqui. Hoje a gente vai fazer uma coisa aí que talvez vocês se assustem. Fica um pouquinho assustado, mas eu acho que vai dar certo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá, visualizou aí para vocês? Sim ou não, gente? Estão Sim, visualizando professor. aí? Tá, beleza, tá? Dá para visualizar tranquilo o tamanho da letra? Dá sim, Ricardo. Ok, então a gente vai fazer uma coisa, viu? Já que a gente está trabalhando com revisão e a gente tem que, digamos assim, racionalizar o máximo possível, né? O pouco tempo que nós temos, né? Daqui até a prova, tá, gente? Então nós vamos trabalhar, escuta bem, nós vamos trabalhar hoje Primeira Guerra Mundial ao lado da Segunda Guerra Mundial, tá? Então eu fiz um material, viu, que vai ser deixado hoje à noite para vocês, que é esse aqui, tá? Que tem a parte, claro, o conteúdo, viu? Das duas guerras, os pontos mais importantes, tem as questões, tá? Então, a gente vai trabalhar a Primeira Guerra ao lado da Segunda Guerra, tá? Isso, às vezes, o aluno não faz, viu? O aluno, quando ele vai estudar, ele estuda a Primeira Guerra, aí depois ele vai estudar a crise de 29, depois vai estudar nazifascismo, que é importante, tá? A Revolução Russa. Aí, quando ele vai estudar a Segunda Guerra, o aluno não consegue, viu? Às vezes, estabelecer um paralelo entre o que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ele estuda os dois isolados, tá bom? Então, a gente vai procurar entender essas duas guerras, viu? Boa noite, Luísa. Obrigado aí pelo apoio, certo? Viu, pessoal? Nós vamos procurar entender as duas guerras mundiais olhando as duas de forma paralela, tá bom? Uma ao lado da outra, tá bom? Talvez isso até facilite, de certa maneira, na hora de você fazer comparação e, principalmente, para que você não faça confusão, tá? Que às vezes acontece, o aluno ele estuda a Primeira Guerra, tá? Memoriza alguma coisa, né? Absorve alguma coisa. Depois ele vai estudar a Segunda Guerra, quando ele vai estudar, ele confunde as bolas, entendeu? Ele confunde algumas causas, episódios importantes da Primeira Guerra com a Segunda Guerra Mundial. Então, se você for estudar paralelo, como a gente vai deixar aqui na apostila, viu? Numa coluna Primeira Guerra Mundial, na outra coluna Segunda Guerra Mundial, você já estuda os dois ao mesmo tempo e faz uma comparação entre um e outro, beleza? Vamos ver se dá certo, tá, pessoal? Correto? Vamos ver se dá certo na hora de encarar a prova. Então, começamos pelo seguinte. Lembre-se que no século XX, nós tivemos duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que começou em novembro de 1939 e ela foi até agosto de 1945, tá? Então, na Primeira Guerra Mundial, você teve basicamente 4 anos de guerra, tá bom? Na Segunda Guerra Mundial, você teve 5 anos e alguns meses, porque a Segunda Guerra começou em novembro de 1939, já estava quase acabando o ano, tá, pessoal? Novembro de 1939, ela durou o finalzinho de 39, 1940, 1941, 42, 43, 44, 45, tá? Até agosto, que foi a rendição dos japoneses, tá bom? Então, a gente diz, a grosso modo, que a Primeira Guerra Mundial durou 4 anos, a Segunda Guerra Mundial durou 6 anos. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial não chegou a durar 6 anos, foi 5 anos e alguns meses, tá? Mas aí já sabe, no estudo paralelo, você já sabe, né? Primeira Guerra Mundial, 1914 1918. Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945, tá? Ok? Então, vamos procurar estudar as duas em paralelo, tá? As duas guerras. Bom, primeiro uma contextualização, tá, gente? Antes da Primeira Guerra Mundial, viu, pessoal? Você não pode esquecer isso. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa vivenciava um tipo de cultura e de sociedade que nós chamamos de Belle Époque. Você já deve ter escutado falar isso, né? A famosa Belle Époque, ou Bela Época em francês, tá bom? Então, de 1870, viu, pessoal, até 1914, que foi o período anterior à Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o que nós chamamos de Belle Époque,
Bela Época, tá? Esse período ele é chamado de Bela Época ou Belle Époque, tá, gente? Porque foi o período onde nós tivemos, como nós já vimos aqui, ouviu nas nossas aulas, nós tivemos a segunda Revolução Industrial, nós tivemos o aparecimento do imperialismo, viu? Tá? Do advento do imperialismo, do neocolonialismo, e junto com esse contexto, viu, da segunda Revolução Industrial e do imperialismo, do neocolonialismo, tá? Junto desse contexto surge uma cultura. Essa cultura, viu, pessoal, nós chamamos de cultura da Belle Époque, tá? A sociedade, antes da Primeira Guerra Mundial, viu, pessoal, ela era uma sociedade otimista, tá? As pessoas, na época, achavam que o progresso da humanidade, viu, da ciência, seria infinito, entendeu? Que a sociedade europeia, ocidental, ela estava começando a trilhar um caminho, entendeu? Um caminho de desenvolvimento, progresso tecnológico e científico, tá? Que nunca ia acabar, sabe? Que o capitalismo, viu, estava trazendo prosperidade, ele estava se expandindo pelo mundo, viu? E ele estava trazendo prosperidade, tecnologia, ciência, modernidade ou contemporaneidade para todo mundo. Uma aura, eu vi uma cultura que nós chamamos de cultura, já ouviram falar, cultura neoclássica, ou seja, um novo classicismo. Você pega, ouviu, valores da cultura clássica greco-romana, tá bom? Você pega valores da cultura clássica greco-romana e mistura com novos elementos dessa sociedade tecnológica, viu? Da segunda Revolução Industrial. Então, isso vai dar origem a um amplo movimento cultural que vai se manifestar, inclusive, na arquitetura, ouviu? Que é o chamado, e nas artes, que é o chamado neoclassicismo, tá bom? Outra coisa, você não pode esquecer que até a época da Belle Époque, nós tínhamos predomínio de valores artísticos e culturais. Então, um deles é muito importante, sabe o que é? No final do século XIX, viu, pessoal? Até o iníciozinho do século XX, você vai ter a influência da cultura, vai ter a influência da arte impressionista, tá? Então, o impressionismo francês, ele vai influenciar, né, certo? Os artistas da época. Aliás, eu digo de passagem, viu? Para mim, é o melhor período, viu? De artistas, assim, de artes, né? Principalmente pintura, é o que eu mais gosto. Eu amo, assim, viu, pessoal? Assim, eu tenho uma verdadeira admiração por quadros dos impressionistas. Eu acho assim, ficou encantado. Eu já tive o prazer de assistir uma exposição em São Paulo, em que eu consegui ver na minha frente quadros do Toulouse-Lautrec, né? Certo? Do Monet, correto? Sabe, de vários artistas impressionistas que estavam ali em São Paulo, né, que eu cheguei a ver. Eu fiquei, assim, mais apaixonado do que eu era, entendeu? Então, a cultura, viu, pessoal, anterior à Primeira Guerra Mundial, era o que nós chamamos de cultura e sociedade da Belle Époque. Bom, o problema todo, viu, pessoal, é que a Primeira Guerra Mundial, ela desencantou o mundo, sabe? Ela fez com que o mundo caísse numa realidade. Qual é a realidade? A realidade de que o progresso industrial, científico, tecnológico, ele não era eterno e ele não era garantia, viu, de trazer progresso e prosperidade para toda a sociedade. A sociedade europeia ela ficou completamente arrasada depois da Primeira Guerra Mundial. E as pessoas, ouviu, pessoal, que sobreviveram, a juventude que sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, ela passou a ser, sabe, uma juventude desencantada, entendeu? Houve todo um desencanto pela cultura da Belle Époque, depois da Primeira Guerra Mundial, e, além disso, os jovens, eles mudaram seu comportamento, viu? Eles passaram a curtir a vida nos anos 20, tá? Depois da guerra, eles passaram a curtir a vida, aproveitar a vida, todos os prazeres da vida, porque eles não sabiam se num futuro, entendeu, viria uma guerra e eles morreriam numa outra guerra. E, de fato, aconteceu, viu, pessoal? Acabou a Primeira Guerra em 1918, tá? Menos de 20 anos depois, você teve uma Segunda Guerra que foi pior do que a Primeira. Tá entendendo? Esse era o contexto, tá, pessoal? Anterior à Primeira Guerra Mundial, a chamada Sociedade da Belle Époque, tá ok? Bom, já a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939,
ela surge dentro de um outro contexto. Qual é o contexto? Chamado contexto entre guerras, tá? 1918 acabou a Primeira Guerra Mundial, até 1939, ou seja, um período de 21 anos, você vai ter o chamado período entre guerras. Esse período, viu, pessoal, é um período vertiginoso na Europa, tá? É o período onde se desenvolve e se expande a arte moderna, entendeu? A literatura dá um salto muito grande, sabe? Ela deixa padrões culturais da Belle Époque, viu? E você vai ter um modernismo também na pintura, na escultura, nas artes de forma geral, na literatura, viu? Você vai ter, viu, livros e autores que vão descrever, sabe, todos os dissabores da Primeira Guerra Mundial, entendeu? Então você vai ter autores que vai escrever, ouviu, pessoal, durante a Primeira Guerra, durante o período entre guerras, antes de chegar à Segunda Guerra Mundial, você vai ter autores que vão descrever a angústia dos jovens, entendeu? A ânsia dos jovens em aproveitar a vida, sabe? Os conflitos, as angústias e as frustrações dos jovens, né, da juventude, pós-guerra, tá? Então, não se esqueça, antes da Segunda Guerra Mundial, 1939, nós vivíamos um outro período, houve uma outra forma de comportamento social e cultural, que é o chamado período entre guerras, tá? Então, isso que eu acabei de falar para vocês é a contextualização antes da Primeira Guerra Mundial, a Belle Époque, e antes da Segunda Guerra Mundial, né, as transformações, viu, que aconteceram na Europa no período entre guerras. Dentre essas transformações, viu, que aconteceram, que ocorreram no entre-guerra, antes do início da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a ascensão dos regimes nazifascistas, né, dos regimes de extrema-direita, de Hitler e Mussolini, e também por outros países, viu, Portugal e Espanha também, vão aderir a regimes fascistas, tá bom? E também no período entre guerras, viu, pessoal? Você não pode esquecer que foi o período onde você teve os efeitos da crise de 1929, que foi a grande crise, a crise mais profunda do capitalismo no século XX, entendeu? Então, o período entre guerras foi um período de intensa transformação na Europa, caracterizado, como eu falei para vocês, pela ascensão dos regimes nazistas, viu? Caracterizado pelos efeitos da crise de 29, que trouxe muita miséria, muita desigualdade social, tá? E também os efeitos da Revolução Russa, viu? A Revolução Russa acontece quase antes do final da Primeira Guerra Mundial, 1919, 1917, e a Revolução Russa, ela vai, viu, os efeitos dela vão se prolongar na história da Europa durante todo o período entre guerras, né, até antes da Segunda Guerra Mundial. Percebe? Então, dá para sacar? Antes da Primeira Guerra Mundial, era a Belle Époque, aquele otimismo, sabe? Tudo está indo bem, o capitalismo está trazendo progresso, a cultura é a cultura neoclássica, é a cultura, como eu falei para vocês, da Belle Époque. Já depois da Primeira Guerra Mundial, um desencanto muito grande com os efeitos da guerra. Então, a sociedade de 1918 a 1919, que é o período entre guerras, que vai anteceder a Segunda Guerra Mundial, já é, entendeu, um período vertiginoso de grandes transformações que estão acontecendo na Europa, tá? Então, é necessário a gente contextualizar essas questões. Vamos lá para as definições? Qual é a definição de Primeira Guerra Mundial? Qual é a definição de Segunda Guerra Mundial? Bom, a Primeira Guerra Mundial de Opa! Ricardo. Olha, tem uma falhada aqui, eu acho que não sei se é na minha internet. Tá congelando, Ricardo. Seria interessante você retomar aí a fala, tá? Porque a gente não conseguiu ouvir, tá? Identificar o que você estava falando já nesses últimos momentos, tá bom? Tá, primeiro que sumiu aqui a apresentação. Eu preciso saber mais ou menos, que eu falei muita coisa, né? Eu preciso saber mais ou menos acho que aonde que começou a falhar. Coisa de um minuto aí. Coisa de um minuto? Tá, vamos ver se primeiro coloca aqui a apresentação. Eu estou assustado porque esses dias, às vezes, quando está dando falha nas minhas aulas aqui no Instituto Federal. Não sei se a minha internet aqui, entendeu?
Tá. Mas, de vez em quando, ela está me dando assim... Tá? Qualquer situação eu aviso você, tá bom? Tá. Deixa eu colocar de volta aqui. Bom, apareceu de novo. Bom, eu acho que interrompeu na parte que eu estava falando sobre a definição de Primeira e Segunda Guerra. Confere, pessoal? É isso? Falhou Sim, na parte que eu professor. estava definindo Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? O que foi anterior a isso, você deu para escutar, não deu para entender? Deu sim, A professor, não se comparação que nós preocupe. fizemos? Beleza, tá. Eu fico preocupado que eu começo a engatar a terceira, a quarta marcha, né? Aí fica difícil. Bom, vamos lá. Qual é a definição de Primeira Guerra Mundial e a definição de Segunda Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial, ela foi um conflito bélico, tá? Um conflito armado de caráter imperialista, viu? Não se esqueçam que a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu por causa do choque de interesses entre as potências capitalistas, tá? Principalmente as potências capitalistas da Europa. Todas elas, viu? Todas elas, tá? Todas elas. Inglaterra, França, viu? Inglaterra, França, Alemanha, Áustria, Rússia, tá bom? Todas essas potências capitalistas, elas entraram em choque entre elas. Havia interesses, brigas por mercados, ouviu? Brigas por áreas coloniais, tá? Por áreas coloniais. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra que ela teve um forte caráter de disputa imperialista, disputa por mercados e áreas coloniais. Isso foi a essência, viu, da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Já a Segunda Guerra Mundial, tá, pessoal? A Segunda Guerra Mundial, ela foi um conflito bélico, uma guerra que rivalizou duas alianças. Ricardo, falhou agora, tá? Falhou agora, Ricardo. Uhum, tá. Falhou, quando eu estava explicando Segunda Guerra, não é isso? Não, foi agora. É isso? Só Quando eu 5 estava falando últimas do palavras conceito e aí. definição de Suas 5 Segunda últimas Guerra, né? palavras, tá? Não entendi como é? Suas 5 últimas palavras, tá? Eu avisei praticamente de forma instantânea, tá bom? Tá bom, obrigado. Viu? Então, a Segunda Guerra, tá, gente? Ela já foi um conflito em que você vai ter dois blocos de países. O primeiro bloco de países, Alemanha, Japão e Itália. Esses três países, eles têm algo em comum. Primeiro, eles são ditaduras, tá? Alemanha, Itália e Japão são ditaduras. Segundo, esses três países que formam o eixo, Japão, Alemanha e Itália, além deles serem ditaduras, eles são países que saíram ressentidos da Primeira Guerra Mundial, tá? Saíram ressentidos da Primeira Guerra Mundial e foram países que queriam tomar mercados, ouviu? Tomar mercados, tomar áreas coloniais, tomar áreas comerciais das outras potências que venceram a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, nós dizemos que a Segunda Guerra Mundial, ela teve o forte componente do imperialismo, mas o imperialismo de três potências, em particular. Quais são essas três potências? Alemanha, Japão e Itália, tá? Os três países, Alemanha, Japão e Itália, repito, são ditaduras, tá? Que de uma forma ou de outra estão ressentidas com os resultados da Primeira Guerra Mundial e eles querem mais espaço, entendeu? Eles querem predominar no capitalismo, eles querem sobrepor as potências capitalistas que venceram a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, na verdade, viu, pessoal, a Segunda Guerra Mundial aconteceu principalmente por causa da política agressiva, viu, pessoal? A política externa agressiva, expansionista da Alemanha, do Japão e da Itália, tá? Se não houvesse essa política agressiva de Alemanha, Japão e Itália, e a união desses três países, né, a aliança desses três países, né, que eram ditaduras, provavelmente o mundo não mergulharia numa Segunda Guerra Mundial, entendeu? Provavelmente Inglaterra, Estados Unidos, França não se mexeriam de novo para entrar numa outra guerra, tá?
Então, preste atenção, não pode esquecer. Na Primeira Guerra Mundial, tá? O imperialismo foi de todas as nações capitalistas. Todas as nações capitalistas desenvolvidas, principalmente as da Europa, foram culpadas, ouviu? Pela Primeira Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial, você já vai perceber que o que levou o mundo para a Segunda Guerra Mundial foi a política agressiva, o expansionismo da Alemanha, do Japão e da Itália. Esses 3 países formaram uma aliança, que alguns dizem que é diabólica, eu não concordo com isso, né? Mas até uma aliança meio que diabólica, né? Alemanha, Japão e Itália, e agrediram as outras potências, tá? Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, França, foram agredidos por esse expansionismo alemão, japonês e italiano. Especialmente, viu, pessoal? Especialmente o expansionismo e a agressividade da Alemanha nazista de Hitler, tá? A Alemanha nazista de Hitler foi, sem dúvida nenhuma, a grande responsável pela eclosão da Segunda Guerra Mundial. Tá, tem justificativa? Tem. A Alemanha se ferrou na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver, né? A Alemanha foi a maior prejudicada, foi o país mais humilhado depois da Primeira Guerra Mundial. Então, o que o Hitler queria era vingança. E ele obteve essa vingança, né? No sentido de que ele mergulhou a Europa e o mundo numa outra guerra que foi pior do que a primeira, tá bom? Então, não vamos esquecer, definição de Primeira Guerra. Foi um conflito de caráter imperialista, envolveu todas as grandes potências capitalistas e imperialistas da Europa. Segunda Guerra Mundial foi um conflito que ele teve razão de ser por causa da agressividade, né, do imperialismo e do expansionismo, em especial da Alemanha, do Japão e a Itália. Tá? Essas 3 potências agrediram as outras potências e acabaram levando o mundo para a Segunda Guerra Mundial. Ficou bem entendido isso, pessoal? O sentido da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial? Hein? Tá tudo ok até aí, pessoal? Sim ou não? Deixa eu rolar um pouquinho para aqui, eu vou já ver as mensagens, tá? Deixa eu rolar um pouquinho acima para centralizar mais aqui. Já vimos a definição, tá bom? Agora vamos para as causas, que isso aqui cai muito em questão, viu, pessoal? Cai muito nas questões, as causas da Primeira Guerra Mundial e as causas da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Primeiro o seguinte, qual é a principal causa, viu, pessoal? Que é aquela que mais cai, tá, pessoal? Qual é a principal causa da Primeira Guerra Mundial? E é o que mais cai, né, em questões de vestibulares, tá? Qual é a principal causa da Primeira Guerra Mundial? Tá vendo aqui onde tem letra A? O imperialismo. Não esqueçam, a maior causa da Primeira Guerra Mundial foi isso aqui, o imperialismo. O choque de interesses imperialistas entre as potências capitalistas que disputavam mercados, tá? Mercados consumidores, áreas coloniais, comércio internacional, tá? Essa foi a grande causa da Primeira Guerra Mundial, viu? Você tinha uma briga, olha lá, pessoal, você tinha uma briga entre potências estabelecidas, tá? Potências estabelecidas que já haviam tomado grande parte do mercado internacional, que tinham as maiores áreas coloniais, que eram quem? Principalmente Inglaterra e França, tá? Que tinham as maiores áreas coloniais, elas entraram em choque com as potências emergentes. Quem são as potências emergentes antes da Primeira Guerra Mundial? Alemanha, Japão e Itália foram as potências, viu, que desenvolveram o seu capitalismo de forma acelerada, mas quando eles chegaram, viu, Japão, Itália e Alemanha chegaram para reclamar áreas de comércio, áreas coloniais, grande parte, viu, do comércio internacional e das áreas coloniais já estavam na mão da Inglaterra e da França, principalmente, tá bom? Então, por favor, não esqueça, a principal causa da Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo, o choque de interesses imperialistas entre as principais potências capitalistas e entre aquelas potências que já estavam, já haviam se estabelecido, e as potências emergentes, aquelas que surgem por último, mas que vão crescer e que vão reclamar mais espaço no capitalismo, tá? Ok? Que potências emergentes são essas? Não por coincidência, Alemanha, Japão e Itália, que depois vão ser as 3 que vão ser responsáveis diretas pela Segunda Guerra Mundial, tá bom? Essa é a principal causa, é a que mais cai. Todas as outras que nós vamos falar agora,
da Primeira Guerra Mundial, elas são acessórias, tá? Elas são acessórias e elas estão vinculadas a essa letra A, vinculadas, viu, à grande causa, que é o imperialismo. Já da Segunda Guerra Mundial, a principal causa da Segunda Guerra Mundial foi o imperialismo e o expansionismo das potências nazifascistas, viu? Tá? Foi a política imperialista e a política expansionista, a política agressiva das potências nazifascistas, que tinham ditaduras, que eram ditaduras, né, nos moldes do nazifascismo. Quem? A Alemanha e Itália, Alemanha nazista, Itália fascista, e o Japão, que era um império absoluto, né? Que era uma monarquia absoluta, onde o imperador japonês era um ditador. Tá entendendo? Foi esse imperialismo e essa política agressiva da Alemanha, Itália e Japão que foi a principal causa da Segunda Guerra Mundial, tá? Tá bom? Então, marquem bem. Onde tem a letra A, causa da Primeira Guerra Mundial, onde tem letra A, causa da Segunda Guerra Mundial, essas são as mais importantes. Todas as outras, elas se combinam com essas causas da letra A, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Todas as outras são acessórias e se combinam com essas, por isso que eu coloquei por ordem de importância, tá? Então, não tem como errar. Questão, olhou para a Primeira Guerra Mundial, causa principal, o imperialismo, o choque de interesse imperialista. Segunda Guerra Mundial, o que é? O imperialismo e expansionismo das potências nazifascistas, Alemanha, Itália e Japão em particular, tá bom? Não tem como errar, viu, pessoal? Trabalhando em cima das causas. Agora, vamos lá. Causas ainda da Primeira Guerra Mundial. A paz armada e a corrida armamentista. O que é que significa paz armada? Cada país, ouviu, pessoal, fazia uma diplomacia onde, ao mesmo tempo, eles incentivavam a sua indústria armamentista, tá? Cada país da Europa fazia uma política de incentivar a sua indústria armamentista, viu? Com novas tecnologias de guerra, mas por trás dos panos, eles falavam em paz, ouviu? Falavam em diplomacia, tá? Era uma paz, entendeu? Fingida, tá? Era uma paz, entendeu? Para ganhar tempo para uma guerra que aconteceria, tá? Então, por isso nós chamamos de paz armada. Paz armada porque todo mundo falava em diplomacia, em acordos, mas por trás dos panos, cada potência estava se preparando para a guerra. E aí também chama a atenção de vocês, ouviu, pessoal? No caso da Primeira Guerra Mundial, para o peso da indústria armamentista, viu? A indústria armamentista ela teve um peso muito grande na Primeira Guerra Mundial, porque era lucro, entendeu? Era lucro, era muito interessante que, sabe, que você aumentasse o lucro, sabe, da área de armamentista, das tecnologias, né, de novos armamentos, viu, das tecnologias de guerra. Então, a indústria armamentista, ela pesou muito também no contexto da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Outras causas. Na Primeira Guerra Mundial, vocês teve um sistema de alianças, viu? Os países faziam alianças, tá? Faziam acordos militares, já pensando que haveria uma guerra, tá? Então, cada um procurava se acomodar com um outro parceiro ou um outro aliado, sabe? Do qual ele pudesse confiar minimamente contra a outra nação que poderia ser mais ameaçadora. Então, formaram-se duas alianças militares na Primeira Guerra Mundial. Quais foram as alianças militares? A Tríplice Entente, que era formada pela França, Inglaterra e Rússia, e a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, certo? Império Austro-Húngaro e Itália, tá? A Tríplice Aliança era formada, repito, por Alemanha, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália. Sendo que a Itália, ouviu, pessoal? Nós colocamos aqui depois, aqui no texto, aí vocês vão ver, a Itália traiu a Tríplice Aliança, porque quando estourou a Primeira Guerra Mundial, a Itália não entrou ao lado da Tríplice Aliança. Ela esperou, entendeu, o conflito começar, os primeiros meses, somente em 1915 a Itália entrou na Primeira Guerra, só que ela trocou de lado. Em vez dela entrar na aliança que ela estava, que era a Tríplice Aliança, a Itália virou casaca e entrou ao lado da Tríplice Entente, tá? Mas daqui a pouco a gente vai olhar mais detalhado as alianças e a gente vai ver como foi, por que a Itália, né, trocou de lado, virou casaca. Deixa eu ver se eu rolo só um pouquinho mais aqui, tá? A apresentação. Até aí tá tudo ok, não tá, pessoal?
Já vimos a letra A, a letra B, corrida armamentista, sistema de alianças, letra C, né? Como causas da Primeira Guerra Mundial, tá? Ok? Vamos agora para a causa D da Primeira Guerra Mundial, tá, pessoal? Olha só. Uma outra causa, viu, pessoal, da Primeira Guerra Mundial foi o chamado nacionalismo misturado com revanchismo, misturado com rivalidades. Explico. Nacionalismo. Cada país desenvolvia um discurso nacionalista, sabe? Sabe aquele discurso patriótico, nacionalista, de que você tem que morrer pelo seu país, você tem que ter orgulho da bandeira do seu país, da cultura, da língua do seu país? Pois bem, houve um estímulo muito grande, ouviu, pessoal? A ideologia do nacionalismo, antes da Primeira Guerra Mundial. E, junto com isso, vem aquela ideia do seguinte: olha, se eu sou inglês, eu não devo gostar dos alemães. Por que eu não devo gostar dos alemães? Porque os alemães, eles entraram no Oriente Médio e querem tomar os postos de petróleo, entendeu? Sobre os quais a Inglaterra tem influência, viu? Tá? A Alemanha, entendeu? Construiu uma estrada de ferro, tá? A chamada Berlim-Bagdá, também chamada de Expresso do Oriente, né? Certa ferrovia Expresso do Oriente. E quando os alemães construíram, viu, pessoal, essa ferrovia, eles entraram no Oriente Médio, no Iraque, para disputar as áreas do Oriente Médio que eram produtoras de petróleo. Isso mexeu com os interesses da França e da Inglaterra, que influenciavam diversas regiões do Oriente Médio por causa também dos poços de petróleo. Então, havia uma rivalidade entre ingleses e alemães? Sim. Havia uma rivalidade entre franceses e alemães? Cara, muito mais, entendeu? Ingleses e franceses e alemães tinham uma rivalidade desde a Guerra Franco-Prussiana de 1870. Em 1870, viu, pessoal, o exército da Prússia, que era a maior região da Alemanha, o exército da Prússia invadiu a França, humilhou a França e fez a França assinar um acordo de paz, onde a França abria mão da região da Alsácia-Lorena, que era rica em carvão mineral, entendeu? Então, por conta da Guerra Franco-Prussiana de 1870, Paris foi invadida pelo exército prussiano em 1870, né? E os franceses tiveram que assinar um tratado que foi muito vantajoso para os alemães, para os prussianos, e foi desvantajoso para a França, tá bom? Então, havia uma rivalidade, ouviu, entre franceses e alemães por causa da disputa pela região da Alsácia-Lorena, né? Que a França perdeu para os alemães. Os franceses queriam de volta a região da Alsácia-Lorena. Outro problema que havia, né, que pesou nessa rivalidade entre ingleses e alemães, entre franceses e alemães, tá? Outro problema que havia, que pesou, foram os conflitos regionais, principalmente a crise do Marrocos. O Marrocos, ouviu, pessoal, foi uma região da África que ficou sob influência da França, tá? A França tinha interesse no Marrocos. Acontece que os alemães entraram numa região do Marrocos chamada de Tânger, que era uma região que tinha minério, se eu não me engano era manganês, e eles queriam explorar essa região. Só que aí, quando os alemães entraram, viu? Os alemães entraram no Marrocos para disputar uma parte do Marrocos com a França, os dois países quase foram à guerra, tá? Na famosa crise do Marrocos. Aí, o que aconteceu? Para que não ocorresse uma guerra, tá? Entre França e Alemanha disputando o Marrocos, houve um acordo de paz, onde o mediador foi a Inglaterra, tá? A Inglaterra mediou um acordo de paz entre França e Alemanha. Só que na hora de mediar o acordo de paz, a Inglaterra favoreceu a França, entendeu? Como favoreceu a França? A favoreceu o seguinte: a Inglaterra deu razão para a França deveria ficar com o Marrocos, os alemães deveriam sair do Marrocos, e os franceses deveriam dar, né, conceder aos alemães uma parte do Congo francês para a Alemanha. E os alemães ficaram insatisfeitos com o resultado da negociação envolvendo a crise do Marrocos. Então, isso aumentou mais a rivalidade entre alemães de um lado e, do outro lado, franceses e ingleses. Percebem? Então, se misturavam, viu, pessoal, nacionalismo com rivalidade entre as nações, tá?
se ensinava nas escolas, viu? Era ensinado nas escolas para os alunos que você deveria odiar os alemães, sabe? Nos livros de história, entendeu? Inglês e francês, sabe? Você, sempre que se falava sobre a Alemanha, se falava de forma pejorativa, e vice-versa. Quando você tinha o ensino na escola alemã, sempre se falava mal, viu? Quando se tratava de aula de história, sempre se narrava, sempre de uma forma enviesada, né? A Inglaterra, a história da Inglaterra e da França. Então, se misturou rivalidade com nacionalismo, com revanchismo. E uma outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, veja bem, como fazer para o cidadão comum, camponês, professor, viu, operário, ir lutar na guerra? A única alternativa, viu, pessoal, para fazer uma pessoa comum sair de onde ele está, sabe, na sua terrinha, no seu trabalho de operário, no seu trabalho de professor, dele sair dali e ir para a guerra, se ele está na guerra, é se você apelar, viu, para o discurso nacionalista e patriótico. Foi isso que as nações fizeram, entendeu? Antes da guerra, elas apelavam muito para o discurso patriótico e o discurso nacionalista, de tal forma que o soldado se alistou na guerra porque ele achava que ele estava morrendo, sabe? E estava lutando pelo seu país, pela sua pátria, pela sua nação. Então, houve, viu, pessoal, através de uma forte propaganda ideológica em todos esses países, sabe, um apelo muito forte ao patriotismo e ao nacionalismo. É por isso que nacionalismo, ele está muito ligado e é também uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Outra coisa que pesou na Primeira Guerra Mundial, e aí eu chamo a atenção de vocês, viu, para abrir o olho, foram os conflitos regionais, que pesaram na Primeira Guerra Mundial como causa. O primeiro nós já falamos, a crise do Marrocos. Estão vendo aqui? Uma crise que se originou quando alemães, ingleses e franceses acordaram que teriam direitos iguais na exploração do Marrocos, mas a França tinha preferência. Em 1904, França e Inglaterra romperam esse acordo, ficando somente para os franceses a exploração do território do Marrocos, né? Isso descontentou a Alemanha, né? Aumentou mais a rivalidade entre França e Alemanha. A Alemanha saiu no prejuízo, viu? Na questão do Marrocos. Agora, atenção para o que eu vou falar. Aqui na letra E, estão vendo? Onde tem o número 2, as crises balcânicas, você não pode esquecer de relembrar isto aqui como causa da Primeira Guerra Mundial. As crises balcânicas, tá? Ou seja, por quê? Porque aqui nas crises balcânicas, viu, pessoal? Dentro dessa crise balcânica, aconteceu a causa imediata da Primeira Guerra Mundial. Qual foi a causa imediata da Primeira Guerra Mundial? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e ele foi assassinado na cidade de Sarajevo, que ficava na Bósnia-Herzegovina. Aqui, estão vendo? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, na cidade de Sarajevo, é que fez com que estourasse a Primeira Guerra Mundial. Entendeu? A Primeira Guerra Mundial, viu, pessoal? Escutem bem, ela não começou diretamente, viu? Por um choque entre Inglaterra e Alemanha, por um choque entre França e Alemanha. Não aconteceu diretamente pelo choque entre as potências imperialistas. A guerra iniciou indiretamente por causa dos parceiros, sabe, que estavam, né, nas duas alianças, entendeu? Por causa dos parceiros que estavam nas duas alianças militares e por causa do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Foi o assassinato dele na cidade de Sarajevo que estourou o início da Primeira Guerra Mundial. Foi um conflito regional na região dos Balcãs. E aí, olha só, você precisa olhar para isto aqui que eu deixei bem aqui embaixo. Vamos rolar aqui. Tá? Vocês estão conseguindo visualizar esse mapa? Está dando para visualizar minimamente aí? Crise dos Balcãs, estão vendo aqui? Balcãs, para quem não sabe, viu, pessoal? Balcãs é essa região montanhosa, quase toda essa região aqui, estão vendo? Amarelo e meio laranjado aqui em cima. Essa região é a região dos Balcãs. Ela é uma região bastante montanhosa, viu? Ela fica acima da Grécia, mais especificamente um pouco acima da Macedônia, tá? Essa região aqui dos Balcãs, viu, pessoal? A região dos Balcãs era uma região disputada por 3 países.
quais eram os 3 países que disputavam essa região? De um lado, você tem o Império Austro-Húngaro, tá? O Império Austro-Húngaro controla a maior parte dos países que estão aqui na região dos Balcãs, tá? Esse é o primeiro personagem, Império Austro-Húngaro. Ele controla boa parte dos países dos Balcãs. O segundo personagem é a Sérvia, tá? A Sérvia, ela é um país livre da região dos Balcãs, só que a Sérvia quer libertar os outros países que estão sob domínio do Império Austro-Húngaro, tá? Os países que estão sob domínio do Império Austro-Húngaro, que é aqui, ó, Albânia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, tá? Aquilo que nós chamamos hoje de Croácia, tá? Esses pequenos países, todos eles eram controlados pelo Império Austro-Húngaro, dominados pelo Império Austro-Húngaro. E a Sérvia, ela queria libertar, sabe, esses pequenos países do domínio austro-húngaro, porque a Sérvia queria dominar toda essa região dos Balcãs. Estão percebendo? De um lado, o Império Austro-Húngaro controla esses paísezinhos dos Balcãs. Do outro lado, a Sérvia alimenta movimentos de libertação nesses países, para que esses países se libertem da Áustria-Hungria, mas todos eles venham para a órbita da Sérvia. E a Sérvia, escutem bem, a Sérvia é aliada da Rússia, tá? A Sérvia tem uma aliança com a Rússia, tá? E a Rússia tem interesses nessa região dos Balcãs, porque a Rússia, ela quer uma saída por aqui, olha, no mapa. A Rússia quer uma saída pelo Mar Negro para poder escoar suas exportações, entendeu? Tá? E para poder passar petróleo do Oriente Médio, vindo pelo Mar Mediterrâneo, entrando no Mar Negro para poder chegar na Rússia, entendeu? A Rússia tem interesses estratégicos nessa região, e a Rússia se aliou com a Sérvia. E por que se aliar com a Sérvia? Porque russos e sérvos pertencem a uma mesma raça. Estão escutando? Sérvios e russos pertencem a uma mesma raça ou etnia. Os dois povos são povos eslavos, pertencem a uma raça, a uma etnia que nós chamamos de eslavos, tá? Então, sérvios são eslavos, russos são eslavos, poloneses também são eslavos, entendeu? Tá? Pertencem ao mesmo tronco racial. Então, estão percebendo que os Balcãs era um barril de pólvora que estava quase para estourar. E ali você tinha 3 países que tinham interesses nesses pequenos países dos Balcãs. Como eu falei, Império Austro-Húngaro, que dominava essa região e queria continuar dominando. Do outro lado, a Sérvia, que queria libertar esses pequenos países da dominação do Império Austro-Húngaro. E a Sérvia era aliado da Rússia, que, por sua vez, a Rússia tinha interesses, entendeu? Estratégicos nessa região. A Rússia se alia com a Sérvia justamente porque ela quer uma saída, sabe, dos seus produtos com a sua produção pelo Mar Negro, tá? Que é essa região que fica próxima aos Balcãs. Então, existia um conflito regional envolvendo 3 personagens, né? Império Austro-Húngaro, Sérvia e Rússia, tá? E daqui estourou o conflito, tá? A causa imediata da Primeira Guerra Mundial, que foi isso aqui, ó. Aqui, ó. Só voltando aqui, tá, pessoal? Que foi o quê? A causa imediata, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi fazer uma viagem diplomática, uma visita a Sarajevo. Sarajevo, que era o quê, pessoal? Como está lá no mapa? Sarajevo era a capital da Bósnia e Herzegovina. A Bósnia e Herzegovina queria se libertar do Império Austro-Húngaro e contava com o apoio, a Bósnia e Herzegovina contava com o apoio da Sérvia. E aí o que aconteceu? Quando o Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi fazer uma visita a Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, ele foi assassinado por um terrorista, por um jovem estudante terrorista, chamado Gabriel Príncipe, que pertencia a um movimento terrorista que queria libertar a Bósnia e Herzegovina do domínio, da dominação do Império Austro-Húngaro, tá? Ora, escuta bem, pessoal, quando o Francisco Ferdinando foi assassinado, quando ocorreu o assassinato dele, o Império Austro-Húngaro sabia que tinha dedo da Sérvia no meio, entendeu?
Eles sabiam que a Sérvia, né, ela fomentava e estimulava movimentos terroristas na Sérvia, na região da Bósnia e Herzegovina. Resultado, quando ocorreu o assassinato do Francisco Ferdinando, tá, pessoal? Imediatamente, entendeu, o governo da Áustria-Hungria mandou uma mensagem, tá? Mandou uma mensagem para a Sérvia, um ultimato dizendo o seguinte: olha, vocês da Sérvia têm que entregar os assassinos de Francisco Ferdinando. Se vocês da Sérvia não entregarem os assassinos de Francisco Ferdinando, nós, da Áustria-Hungria, vamos invadir a Sérvia. Vamos declarar guerra à Sérvia. E aí começou, certo? A Primeira Guerra Mundial. Ela começou, entendeu? Quando, depois do assassinato do Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. E a Sérvia não entregou os assassinos do Francisco Ferdinando, foi dado um ultimato, né, 72 horas, não foi obedecido esse ultimato, aí o Império Austro-Húngaro invadiu a Sérvia. Acontece que a Sérvia era aliado de quem? A Sérvia era aliado da Rússia, do Império Russo. Quando a Sérvia foi invadida, certo? O Império Russo veio em socorro, certo? Da Sérvia, que foi invadida. E aí começou, sabe, aquele jogo de pedras de dominó, entendeu? Cada pedra que vai caindo vai, né, derrubando as outras. Aí entrou, né, em campo as alianças militares. Que alianças foram essas? Vamos olhar para cá rapidinho? Depois das causas, né? Causa imediata. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Quais foram as duas alianças militares na Primeira Guerra Mundial? Tríplice Aliança, que era a Alemanha, o Império Germânico, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Tá? Formava a Tríplice Aliança. Do outro lado, Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Como foi que começou a guerra? Vamos lembrar? Francisco Ferdinando foi assassinado, está aqui em cima, né? Foi assassinado. O Império Austro-Húngaro, estão vendo aqui, ó? O Império Austro-Húngaro, que estava na Tríplice Aliança, declarou guerra contra a Sérvia. A Sérvia era protegida de quem, pessoal? Olha aqui embaixo. A Sérvia era protegida do Império Russo, que está na Tríplice Entente. Entendeu? Então, quando o Império Austro-Húngaro invadiu a Sérvia, que era protegida da Rússia, pediu socorro. A Rússia declarou guerra, estão vendo aqui? A Rússia declarou guerra contra a Áustria-Hungria, contra o Império Austro-Húngaro, tá? E aí, quando o Império Austro-Húngaro, né, ficou em guerra contra o Império Russo, a Alemanha, que era aliada do Império Austro-Húngaro, veio em socorro do Império Austro-Húngaro e também entrou na guerra. E quando a Alemanha entrou na guerra, pela Tríplice Aliança, respeitando, né, a aliança que ela tinha feito, quando a Alemanha declara guerra ao Império Russo, fatalmente França e Inglaterra entraram na guerra, porque França e Inglaterra eram aliadas do Império Russo, faziam parte da Tríplice Entente. Estão percebendo que é o efeito dominó? Mas tudo começou com um conflito regional, tá, pessoal? Um conflito regional, tá bom? Entendeu? Tá? Foi desse jeito que começou a Primeira Guerra Mundial. Deu para entender as causas da Primeira Guerra Mundial, pessoal? Sim ou não? Eu estou aqui com a tela na frente, eu não estou. Se você não responder, eu fico, né, meio perdido. Tá, vamos lá agora para as causas da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, como nós vimos, ela aconteceu por causa disso, olha. O imperialismo e o expansionismo das potências nazifascistas, tá bom? Essa foi a maior causa da Segunda Guerra Mundial. As outras causas estão associadas a essa. Pode falar. Diga. Desculpa, o Kevin acabou de fazer uma pergunta, mas eu vou lhe dizer a pergunta, Pode dizer. mas eu creio que o senhor vai explicar mais lá na frente. Ele quer saber qual foi o papel do Brasil na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Ah, tá, tudo bem. Mas a gente vai falar no final. Agora, lembrando, viu, que aqui atrás, olha lá, pessoal, aqui atrás, eu deixo sempre para os alunos, nos meus materiais, vocês já viram, os links com sugestão para estudo. Bem aqui, num dos links, propositalmente, eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? O Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá bom? E vou deixar também outros materiais menores, viu? Mas esses são os principais, viu? Links. E um deles está aqui, TV Senado, o Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá? Na Primeira Guerra Mundial, vou logo falando para vocês. Na Primeira Guerra Mundial, viu, pessoal, o Brasil não mandou tropas.
tá? Ele mandou um certo grupo de soldados e militares junto com enfermeiros e médicos, tá? Mas eles foram para a retaguarda da guerra. Estão escutando? O Brasil, na Primeira Guerra Mundial, ele entrou ao lado da Inglaterra e da França, mas ele entrou para dar uma ajuda mais humanitária, entendeu? A participação do Brasil na Primeira Guerra foi mais humanitária. O Brasil mandou navios com militares, principalmente militares que eram médicos e também enfermeiros e enfermeiras, e esse pessoal, eles foram para a retaguarda, viu? Foram para a retaguarda da Primeira Guerra Mundial, isso já quase no finalzinho da guerra, tá? Foram para a retaguarda para ajudar, entendeu? Para ajudar o caso dos doentes e dos feridos do lado da França e da Inglaterra. Foi essa a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, extremamente discreta. Já a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial já foi bem maior, né? O Brasil mandou tropas para lutar na Segunda Guerra, o Brasil fez aliança com os Estados Unidos, né? Certo? O Brasil montou bases militares norte-americanas no litoral brasileiro, né? O Brasil forneceu matérias-primas, né, para os aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, a participação na Segunda Guerra Mundial dos brasileiros foi muito mais enfática, viu? Foi muito mais marcante do que a primeira. A primeira, repito, nenhum soldado brasileiro foi lutar na Primeira Guerra Mundial. Tá? O Brasil mandou, como eu falei para vocês, navios e ajuda com médicos, viu? Enfermeiros e enfermeiras. E olha, ironia, né, pessoal? Brasileiros morreram na Primeira Guerra Mundial, sabe por quê? Por causa da gripe espanhola. Entendeu? Eles morreram mais por causa das epidemias que estavam acontecendo na Primeira Guerra Mundial. Dentre elas, ainda conseguiram pegar o iniciozinho, certo, da gripe espanhola. Morreu mais gente de doença, tá? Na Primeira Guerra Mundial, brasileiros de doença, do que propriamente na Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Tá esclarecido isso? Mas eu vou deixar também os links para favorecer. Vamos lá, voltar para as causas da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, pessoal, como nós vimos, ela teve como primeira causa o imperialismo e o expansionismo das três ditaduras, Alemanha, Itália e Japão. Essa foi a primeira causa. A segunda causa, certo, da Segunda Guerra Mundial foi a Primeira Guerra e o Tratado de Versalhes, que foi fechado depois da Primeira Guerra Mundial, entendeu? O Tratado de Versalhes, que foi assinado, o Tratado de Paz, que foi assinado depois da Primeira Guerra Mundial, e a própria Primeira Guerra Mundial, foram causas da Segunda Guerra Mundial, tá? Por quê? Porque não se resolveu tudo na Primeira Guerra Mundial, viu, pessoal? Muitas feridas ficaram abertas na Primeira Guerra Mundial. E quando veio o Tratado de Paz, que foi o Tratado de Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial, piorou mais ainda. O Tratado de Versalhes, ele descontentou muito os perdedores da guerra, em especial a Alemanha, humilhou a Alemanha. Então, essa humilhação, viu, sofrida pela Alemanha, pelo Tratado de Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial, já foi causa da Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler usou, entendeu? A humilhação que os alemães sofreram depois da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes, Hitler usou isso como combustível ideológico, viu? Como discurso para justificar que a Alemanha deveria ir para uma segunda guerra, uma forra, entendeu? Uma vingança da Primeira Guerra, que foi ruim para os alemães. Entendeu? Então, a segunda grande causa da Segunda Guerra Mundial foi a Primeira Guerra, porque não se resolveu tudo na Primeira Guerra, e o próprio Tratado de Versalhes, que humilhou principalmente a Alemanha, que foi considerada a única ocupada da guerra. Outra causa da Segunda Guerra Mundial foi o fracasso da Liga das Nações, entendeu? A Liga das Nações foi criada depois da Primeira Guerra Mundial para gerenciar os conflitos entre as nações. Só que ela não conseguiu resolver esses conflitos. A Liga das Nações ela ficou muito enfraquecida, tá? Ela já surgiu enfraquecida porque os Estados Unidos propuseram a Liga das Nações, mas os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra, eles se isolaram da política europeia e da política mundial, tá? Os americanos se isolaram, tá? Depois da Primeira Guerra Mundial, não quiseram mais se envolver em nenhum conflito, então a Liga das Nações ficou abandonada, e mais tarde, quando Hitler criou a sua política expansionista, o Hitler tirou a Alemanha da Liga das Nações, assim como o Japão também, quando iniciou a sua política expansionista, o Japão se retirou da Liga das Nações, a Itália também, quando começou a invadir territórios da África, a Itália também se retirou
da Liga das Nações. Então, a Liga das Nações, ouviu, pessoal, foi um projeto, sabe, de entidade internacional que abortou, não deu certo. Então, o fracasso da Liga das Nações também é a causa da Segunda Guerra Mundial. A terceira causa da Segunda Guerra Mundial é a chamada política de apaziguamento da França e da Inglaterra. O que é a política de apaziguamento? Tá? Para isso, inclusive, eu deixei um videozinho, sabe, que explica muito bem essa política do apaziguamento. Está lá no link, tá? A política de apaziguamento era o seguinte: França e Inglaterra não estavam preparados para uma segunda guerra, tá, pessoal? Militarmente, França e Inglaterra não estavam preparados para uma segunda guerra. Então, a França e a Inglaterra, elas foram, escutem bem, elas foram recuando diante da política expansionista de Hitler, entendeu? Hitler elaborou uma política expansionista, tá? E a Inglaterra e a França, em vez de enfrentarem o expansionismo de Hitler, a Inglaterra e a França foram recuando. Só que você recua até quando você chega ali na parede. Chegou na parede, você não tem como recuar, porque você já está, entendeu? Você já está encostando na parede. Foi o que aconteceu. Quando Inglaterra e França começaram a tomar uma atitude, já era tarde demais. Hitler já tinha desenvolvido toda a sua política expansionista e Hitler já estava totalmente preparado, certo, para mergulhar de cabeça numa Segunda Guerra Mundial. Então, uma terceira causa da Segunda Guerra Mundial foi a famosa política de apaziguamento da França e da Inglaterra, que nada mais é do que um recuo da França e da Inglaterra diante do expansionismo da Alemanha, que nós vamos já mostrar aqui no mapa, tá? E a causa imediata, olha lá, causa imediata da Primeira Guerra Mundial, nós falamos, não foi? Da primeira? O assassinato do Francisco Ferdinando, né? No atentado em Sarajevo. Aquela foi a causa imediata da Primeira Guerra. A Segunda Guerra também vai ter uma causa imediata. Qual é a causa imediata da Segunda Guerra Mundial? Quando Hitler invadiu a Polônia, em 1º de novembro de 1939, ele invadiu a Polônia para tomar de volta uma região que era o corredor polonês. Quando Hitler invadiu a Polônia para tomar de volta o corredor polonês, aí estourou a Segunda Guerra Mundial. Por isso que a invasão da Polônia, em novembro de 1939, é considerada como a causa imediata, o estopim para o início da Segunda Guerra Mundial. Compreenderam, pessoal? Deu para compreender as causas da guerra? Agora, para entender as causas da Segunda Guerra, eu coloquei aqui, ó, no tópico número 2, para você não esquecer, nós colocamos os antecedentes da guerra, viu? O que antecedeu na política internacional a Segunda Guerra Mundial e que acabou, né, levando a Europa toda para a Segunda Guerra. Então, vejamos aqui, ó. Primeira coisa, viu, pessoal? Põe na cabeça de vocês. Vou estudar para vestibular, prova de Enem, ponha na sua cabeça. Sem dúvida nenhuma, o grande protagonista da Segunda Guerra Mundial e o país que realmente acabou arrastando o mundo para a Segunda Guerra Mundial foi a Alemanha nazista de Hitler. Então, realmente, a Segunda Guerra aconteceu, em grande parte, por causa do expansionismo alemão. Que expansionismo alemão é esse? Hitler dizia, olha, nós fomos humilhados pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha perdeu território, nós perdemos o corredor polonês para a Polônia, nós perdemos território, perdemos população, nós fomos humilhados, nós perdemos ferrovias, nós perdemos parte da nossa indústria, nós estamos proibidos de produzir arma, nós fomos humilhados pela Inglaterra e pela França, a Alemanha precisa se levantar, nós precisamos construir o terceiro Reich, o terceiro reino, entendeu? O terceiro império. Hitler fez toda uma política, sabe, de doutrinação, por meio da ideologia do nazifascismo, ele fez toda uma política de doutrinação do povo alemão para arrastar o povo alemão, entendeu? Para a Segunda Guerra Mundial. Então, sem dúvida nenhuma, pessoal, o que vai levar a Europa para a Segunda Guerra Mundial é o alemão. A Alemanha, de Hitler, primeiramente, se remilitarizou, viu, pessoal? Pelo Tratado de Versalhes, estava proibido que a Alemanha tivesse mais do que 50 mil soldados, tá? Ok? A Alemanha não podia ter um exército grande, não podia chegar de jeito nenhum a 100 mil soldados. Outra coisa, a Alemanha não podia ter aeronaves, nem submarinos, ela tinha que ter um exército pequeno e ela não poderia ter indústria armamentista. Essa era a proibição do Tratado de Versalhes depois da Primeira Guerra Mundial. E Hitler, a primeira coisa que ele fez, remilitarizou a Alemanha, entendeu? Escondido, Hitler mandou, entendeu? Incentivar a indústria armamentista na Alemanha.
tá? Antes dele iniciar a sua política armamentista, a sua política expansionista, não se esqueçam, Hitler primeiro rearmou a Alemanha, tá? Aí, depois de rearmar a Alemanha, viu, ter uma indústria bélica com nova tecnologia militar, o Hitler mandou, olha lá, ele mandou colocar mais de 100 mil soldados na fronteira com a França, tá? Mandou colocar milhares de soldados na fronteira com a França, que era proibido pelo Tratado de Versalhes, entendeu? A região da Renânia, fronteira entre França e Alemanha, não poderia ser militarizada. E ele desconsiderou o Tratado de Versalhes e mandou remilitarizar. Esse foi o primeiro passo do expansionismo de Hitler. Segundo passo do expansionismo de Hitler, ele anexou a Áustria, tá? Hitler invade a Áustria, anexa a Áustria e transforma a Áustria e a Alemanha num só império, num só país. Que eles diziam que eram povos irmãos. E vamos lembrar, pessoal, Hitler não era alemão. Vocês esqueceram dessa parada? Hitler não era alemão, ele nasceu na Áustria. Entendeu? Ele era austríaco de nascimento. Então, o grande sonho dele era unir, viu? No Reich, no Império, reunir a Alemanha e a Áustria, que foi a terra onde ele nasceu. Então, para isso, ele anexa a Áustria. Logo depois, Hitler invadiu a região industrializada dos Sudetos, que era uma região pertencente à Tchecoslováquia. Quando ele invadiu, viu, pessoal, essa região da Tchecoslováquia, que era a região dos Sudetos, a França e a Inglaterra deram o pinote. A França e a Inglaterra reclamaram: epa, Hitler, que negócio é esse? Aí o Hitler disse assim: quer saber uma coisa? Vocês estão reclamando que eu invadi a região dos Sudetos? Eu vou dizer por que eu invadi. Sudetos tem quase 2 milhões de cidadãos austríacos e alemães. Tá? Região dos Sudetos, que é a Tchecoslováquia hoje, antigamente fazia parte do Império Austríaco. Então era nosso aquele território. E depois da Primeira Guerra Mundial, entendeu? A Tchecoslováquia ficou livre. Então, o que eu estou tomando de volta é uma região da Tchecoslováquia que tem muito cidadão alemão e muito cidadão austríaco. Está entendendo? Essa é a justificativa dele. Na verdade, o que Hitler queria eram as fábricas, tá? A indústria que existia na região dos Sudetos. Beleza. Aí foi feito, olha lá, pessoal, foi feito uma conferência, a Conferência de Munique. Então, sentaram à mesa Hitler pela Alemanha, tá? Hitler pela Alemanha, Mussolini pela Itália, e do outro lado da mesa sentou-se o primeiro-ministro da Inglaterra e o primeiro-ministro da França. O que França e Inglaterra fizeram? Em vez de peitar o Hitler, né, e censurar o Hitler porque ele invadiu os Sudetos, a França e a Inglaterra recuaram, ficaram com medo. E disseram: tá, tudo bem, a gente aceita você tomar a região dos Sudetos, mas você, Hitler, tem que prometer que você não vai invadir nenhum outro território, muito menos da Tchecoslováquia. O Hitler assinou um tratado, viu, nessa Conferência de Munique, prometendo, né, que ele não iria invadir, e 6 meses depois, o Hitler quebrou esse tratado, rompeu esse tratado e invadiu o restante da Tchecoslováquia. Anexou, viu, a Tchecoslováquia ao Reich alemão. E, por fim, que foi o que estourou a Segunda Guerra Mundial, o que é que Hitler fez? Ele invadiu a Polônia. E por que ele queria invadir a Polônia? Porque Hitler queria uma parte do território da Alemanha que foi transferido para a Polônia depois da Primeira Guerra Mundial. Essa região era conhecida como Corredor Polonês ou Corredor Danzig, que era uma região, repito, que pertencia à Alemanha, mas que foi entregue para a Polônia depois da Primeira Guerra Mundial. Então, isso viu, pessoal, o mundo para a Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler invadiu a Polônia para o corredor polonês, Hitler deu início à Segunda Guerra Mundial. E aí tem um detalhe interessante. Se Hitler invadisse a Polônia, do outro lado, a União Soviética, que era comunista, a União Soviética se sentiria ameaçada. Então, o que Hitler fez? Para ele não entrar direto em guerra contra a União Soviética. O Hitler mandou elaborar uma conferência, viu? Convocou uma conferência com o governo da União Soviética e Hitler, viu, fez um acordo com o ditador Stalin da União Soviética. Qual foi o acordo? O Hitler disse o seguinte: olha, o seguinte, eu quero invadir a Polônia para tomar de volta o corredor polonês. Então, o que me interessa da Polônia é só a parte ocidental, o corredor polonês. O resto da Polônia eu não quero nem saber. Então, eu proponho o seguinte:
A Alemanha invade a Polônia pelo oeste, tá? Ela invade a Polônia pelo oeste, eu tomo o que eu quero, e vocês da União Soviética invadem o resto da Polônia pelo leste, e aí a Polônia deixa de existir, entendeu? A Polônia ficou ocupada, uma parte pelos nazistas, outra parte pelo exército soviético de Stalin. E assim foi feito um acordo de não agressão entre o ditador Hitler, da Alemanha, e o ditador da União Soviética, Stalin. Qual era o pacto de não agressão? Se a Alemanha invadisse a Polônia, do outro lado, a União Soviética invadiria o restante da Polônia, né, garantir as suas fronteiras, e aí a Polônia deixaria de existir, como realmente deixou de existir durante a Segunda Guerra Mundial, né, que a Polônia foi invadida pelo exército alemão de um lado e pelo exército soviético da União Soviética de Stalin por outro. Então, vejam que Hitler ele fez um acordo com Stalin para um não agredir o outro. Mais tarde, Hitler vai quebrar esse pacto de não agressão e vai invadir a União Soviética, que ele queria dar uma cacetada no Stalin, porque Hitler, não sei se vocês sabem, ele odiava o comunismo. Então, um dos alvos de Hitler, com certeza, seria invadir mais tarde a União Soviética. Mas, nesse momento, não era interessante para Hitler, viu, invadir a Alemanha. Terminando o raciocínio de hoje, tá? Vamos ver as alianças, só para a gente relembrar as alianças da Segunda Guerra Mundial. Tá aqui, ó. Muito aluno, viu, pessoal? Olha aqui. Muito aluno confunde, tá, pessoal? Muito aluno confunde as alianças da Primeira Guerra Mundial com as alianças. Vamos voltar? Primeira Guerra Mundial. Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Tríplice Aliança, quem era? Alemanha, também chamado de Império Germânico, Império Austro-Húngaro e Itália. Tá? Esses três países formavam a Tríplice Aliança. Tríplice Entente, Inglaterra, França e Império Russo. Tá? Mas estão vendo aqui o asterístico que eu coloquei aqui? A Itália fazia parte da Tríplice Aliança. Estão vendo aqui? Itália fazia parte da Tríplice Aliança. Tá bom? Mas a Itália, tá? Ela trocou de lado. Quando começou a guerra, passaram-se 6 meses, basicamente, da guerra. A Itália só entrou no segundo ano da guerra, 1915, e a Itália trocou de lado. Em vez da Itália entrar na guerra ao lado da Tríplice Aliança, ela entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente. E por quê? Estão vendo o asterístico aqui? A Itália, tá? Ela recebeu a promessa, tá? Se ela trocasse de lado, a Itália recebeu a promessa de que ela poderia ficar com parte das colônias da Alemanha, caso a Alemanha perdesse a Primeira Guerra, entendeu? Tá? A Itália trocou de lado, porque ela teve uma promessa da Inglaterra e da França, que se ela trocasse de aliança, ficasse do lado da França e da Inglaterra, caso eles vencessem a guerra, a Itália, ela participaria da repartição das colônias alemãs. Outro motivo é o seguinte, a Itália, ela tinha uma disputa territorial com o Império Austro-Húngaro, viu, pessoal? Desde o século XIX, existia um território na fronteira entre o Império Austro-Húngaro e a Itália, que era um território disputado pelos dois países. Esses territórios eram chamados de territórios irridentos. Pois bem, a Itália recebeu a promessa de que ela poderia tomar de volta os territórios irridentos, que estavam na mão da Áustria-Hungria, e ela poderia tomar de volta, caso ela trocasse de lado, ficasse ao lado da Inglaterra e da França, e caso, claro, essa aliança com ingleses e franceses vencesse a guerra. Realmente venceu, viu, pessoal? A Itália ficou do lado dos vencedores, mas a Itália tomou de volta os territórios irridentos da Áustria-Hungria, beleza, mas a Itália não participou da repartição das colônias alemãs na África, principalmente. A Itália ficou chupando o dedo. Isso, inclusive, fez com que os italianos pensassem assim, porra, fomos traídos na Primeira Guerra Mundial, né? Os ingleses e franceses prometeram mundos e fundos para a gente, e quando chegou depois da guerra, a gente ficou chupando o dedo. Isso fez com que, mais tarde, a Itália, depois da Primeira Guerra Mundial, aos poucos, ela foi se alinhando com a Alemanha, principalmente depois da ascensão do nazifascismo na Alemanha. Entendeu? Agora, não se esqueçam que aqui, ó, do lado da Tríplice Aliança, sai a Itália, né? Porque ela sai da Tríplice Aliança, passa para a Tríplice Entente, e para o lugar da Itália
vem o Império Turco, viu? Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, também chamado de Império Turco, ele faz parte da Tríplice Aliança no lugar da Itália. E a Itália, como eu falei para vocês, durante a Primeira Guerra Mundial, ela vai trocar de camisa, vai virar casaca, e ela vai ficar ao lado da França, da Inglaterra, tá? Durante a Primeira Guerra Mundial. Então, como eu falei para vocês, tá aqui as alianças, Tríplice Aliança, Tríplice Entente. E aqui, no caso da Segunda Guerra Mundial, você tem as potências do eixo e você tem os aliados, as nações aliadas. Potências do eixo são as 3 ditaduras: Alemanha, nazista, Itália fascista e Japão, que era uma monarquia absoluta, tá? Era um império absolutista. Do outro lado, você tem quem? Inglaterra e França, tá? E a União Soviética, viu? Os aliados eram Inglaterra, França e União Soviética. Depois, ouviu? Depois, 1941, é que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Então, os aliados, escutem bem, os aliados originais eram Inglaterra, França e União Soviética. Depois entraram os Estados Unidos da América, tá? Agora, tem um detalhe interessante, que é o seguinte, tá vendo a França aqui? Eu botei um asterisco. Bem aqui na outra página, você vai ver o seguinte, a França fazia parte dos aliados, tá bom? Na Segunda Guerra Mundial. Porém, a França foi invadida, tá, pessoal? Em 1940, a França foi invadida pelas tropas de Hitler. Aí, a partir do momento, viu, pessoal, que a França foi invadida e ocupada pelos nazistas, a França foi obrigada a colaborar com os nazistas, entendeu? Então, neste momento, viu, de 40 a 44, quando a França fica ocupada pelas tropas nazistas, os franceses são obrigados a colaborar, certo, com a aliança de Hitler, são obrigados. Aí, em 6 de junho de 1944, a França foi libertada, né, no famoso dia D, né, cai muito isso, inclusive, na prova, né, famoso dia D, 6 de junho de 1944, houve a libertação da França, a invasão da Normandia, onde milhares de soldados aliados invadem a França para tentar libertar a França do domínio alemão. E conseguem? Conseguem. Tá? No dia D, a França é libertada, 6 de junho de 1944. Aí a França é libertada do domínio nazista, aí a França volta para o lado dos aliados, viu? Os franceses voltam para a aliança que tinha antes com a Inglaterra, com a União Soviética e agora também, né, nesse caso, 1944, com os Estados Unidos, que já estão na guerra. E a outra coisa que você não pode esquecer, só para finalizar, é que os Estados Unidos, eles não entraram logo, viu, quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos estavam numa política de isolamento, tá? Desde o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não queriam nem saber para a Europa, a política expansionista de Hitler, tudo. Os Estados Unidos ficavam só olhando de longe, mas disseram assim, não, a gente não vai se meter nessa cagada na Europa, não. Vamos manter o nosso isolacionismo aqui. Porém, o que é que aconteceu? Quando os japoneses bombardearam Pearl Harbor, viu, pessoal? Quando, em 1941, os japoneses bombardearam a base militar norte-americana no Havaí, de Pearl Harbor, aí, meu irmão, os Estados Unidos não tiveram outra alternativa, né? Entraram na Segunda Guerra Mundial para fortalecer esta aliança, o grupo dos aliados, que já era formado pela Inglaterra, pela União Soviética, e naquele momento não era formado pela França, porque, como eu falei, a França foi invadida em 1940 pelas tropas nazistas, e os franceses foram obrigados a colaborar com os nazistas durante 4 anos, tá? Então, já sabe, potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Aliados, começou com Inglaterra, França e União Soviética. A França foi invadida em 1940, aí ela sai temporariamente do grupo dos aliados, porque ela é obrigada a colaborar, né, com o nazismo, e os Estados Unidos entram em 1941 na Segunda Guerra Mundial, deixam o seu isolacionismo, entram na guerra por causa do bombardeio, né, à base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. E aí os Estados Unidos declaram guerra ao Japão e, ao mesmo tempo, declaram guerra à Itália e à Alemanha, porque Itália e Alemanha eram, né, potências aliadas do Japão, faziam parte das potências do eixo, né? Tinham acordos militares, existia acordo militar entre a Alemanha, Itália e Japão.
Beleza? Gente, 50% do assunto de Primeira e Segunda Guerra Mundial está nessas causas. Tá entendido? Agora, só para deixar, porque a gente vai concluir isso na próxima aula, né? A gente vai ver as fases da Primeira Guerra Mundial, as fases da Segunda Guerra Mundial, e vai ver como terminaram os dois conflitos, tá? Aqui também, aqui, ó, analisarem uma série de mapas. Estão vendo aqui, ó? Europa antes da Primeira Guerra Mundial e como é que fica a Europa depois da Primeira Guerra Mundial, quando tem o Tratado de Versalhes, viu? Muda muito o território aqui. Outra coisa que cai muito, pode vir em mapas, né, questão. Tá vendo aqui, ó? Europa antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Um mapa mais detalhado. Europa depois da Primeira Guerra Mundial, o antes e o depois. E aqui do lado, viu? Eu coloquei mapas que são imprescindíveis, porque pode cair na forma de mapa no vestibular, tá? Tá aqui, ó. Tá vendo? Expansionismo alemão. Todo expansionismo alemão. Invasão da Áustria, invasão dos Sudetos, invasão da Tchecoslováquia. Tá aqui, ó. Invasão da Polônia para tomar de volta o corredor polonês, tá? Deixei aqui o mapa. E aqui, ó. Como é que fica a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial? Como é que ela fica dividida depois da Segunda Guerra Mundial? A gente vai bater isso quando não cai em Segunda Guerra, cai em Guerra Fria, tá? E aqui, ó, deixei o mapa. Tá vendo aqui o famoso corredor polonês? Essa região aqui que Hitler queria. Por isso que ele invadiu a Polônia em 1939 e provocou o início da Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele queria tomar de volta essa região do corredor polonês. Coloquei o mapa aqui, tá? E aqui embaixo, no caso da Primeira Guerra Mundial, eu coloquei como era a estrutura das trincheiras, né? A guerra de trincheiras na Primeira Guerra Mundial. E aqui do lado a gente termina com a divisão da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial e a divisão de Berlim depois da Segunda Guerra Mundial. Esses dois mapas são importantes, tá? Porque você já vai entender por que a Alemanha fica dividida depois da Segunda Guerra Mundial, que já é o contexto da Guerra Fria. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Deixei os links, ouviu? Vou deixar esse material hoje para vocês já tomarem acesso. Se quiser, pode pegar todos esses links aqui. Todos são materiais pequenos, ouviu? Os vídeos, 3, 5, 8 minutos no máximo. Nenhum vídeo é grande, tá? Ok? E o que nós vamos terminar na próxima aula, que são isso aqui, ó. As questões para revisão do Enem. 10 questões sobre a Primeira Guerra Mundial. Se quiser, já pode, viu, responder as questões sobre as causas da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, já olhando o que nós explicamos, já pode fazer. Na próxima aula, nós vamos olhar cada uma das questões e gabaritar, né, explicar o porquê dessas respostas. Beleza? Valeu, Ricardo. E aí, professor Alfredo? Pô, é muito Me bom, deixei no rapaz, desespero tá? aí? Não, eu estava aqui acompanhando, olha, e aprendendo bastante, rapaz, relembrando muita coisa, olha, gostei demais. Eu tenho até uma dúvida, mas eu acho que é só aluno que pode perguntar, né, rapaz? Eu nem... Não, pode perguntar sim. Pode fazer? Pode. Então tá, te agradeço, viu? É com relação aos judeus, por que aquela raiva ou aquele ódio, aquela situação com os judeus, né? O que é o judeu nessa história, né, rapaz? É só isso aí que eu queria... Na verdade, é até ignorância da minha parte, né, rapaz? Eu deveria saber isso. Mas é uma pergunta que vem bastante dos alunos. Explicando, a gente já vai trabalhar um pouco isso, mas eu vou só explicar da seguinte forma. O ódio ao judeu, primeira coisa, o ódio ao judeu não foi Hitler que inventou, tá entendido? Viu, alunos? Caros alunos? Não foi Hitler que inventou o ódio ao judeu. O antissemitismo, o ódio ao judeu, ele teve uma origem histórica. Qual foi? A origem histórica é a Idade Média, tá? Na época das cruzadas, entendeu? Quando surgiram as cruzadas na Europa e a Santa Inquisição, Tribunal da Santa Inquisição, criado pela Igreja Católica, neste momento surge o ódio ao judeu. Por quê? Porque a igreja estava promovendo as cruzadas e ela precisava combater os infiéis, tá? Ela precisava combater os infiéis, combater as heresias, tá? Ela precisava combater os hereges e os infiéis, tá? Então a igreja cria um tribunal para perseguir esses infiéis e principalmente esses hereges. Então, quem era considerado herege na Idade Média? Muitos intelectuais que discordavam do pensamento e da filosofia da Igreja Católica. Eram considerados hereges, tá? Perseguidos pela Inquisição. 2, mulheres que guardavam tradições
das suas antigas comunidades, né? Sabe aquela tradição de curandeirismo, de utilização de ervas, de parteiras, né? Da prática de parteiras, todo esse acervo cultural que as mulheres guardavam, né? Passavam de geração para geração. Muitos dessa cultura vinha desde a cultura pagã, sabe, da cultura dos povos germânicos, dos povos bárbaros. Pois bem, essas mulheres são os principais alvos da Inquisição. Para você ter uma ideia, existe uma estatística que mostra que 80% das vítimas da Inquisição eram mulheres. E justamente porque elas eram processadas e acusadas de bruxaria e feitiçaria. Entendeu? A maior parte das mulheres eram condenadas por bruxaria e feitiçaria. Então, mulheres eram o alvo predileto da Inquisição. Outro inimigo da Inquisição, os islâmicos. Por quê? Porque os muçulmanos não acreditam que Jesus Cristo seja que ele seja o enviado de Deus, né, o Messias. Para os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta, como foi Moisés, né, um profeta que antecedeu a chegada do verdadeiro Messias. Quem é o verdadeiro Messias? Para os muçulmanos, é o profeta Maomé. Jesus, viu? Ele é reverenciado no Alcorão. Nossa Senhora, ela é citada mais de 150 vezes no Alcorão. E existem igrejas no Oriente Médio dedicadas a Nossa Senhora, aonde cristãos e muçulmanos visitam. Porque eles reverenciam Nossa Senhora e Jesus Cristo como profeta. Está lá no Alcorão. Mas o verdadeiro Messias é o profeta Maomé. Para a igreja, os muçulmanos são hereges, porque eles acreditam que o Messias é o profeta Maomé e não Jesus. Tá? Deu um panezinho aqui. Congelou alguma coisa aí? Só terminando o raciocínio. Tá? Então, olha só. E o outro alvo, considerado como herege na Idade Média, eram os judeus. Por que os judeus eram perseguidos pela Inquisição e pela Santa Igreja e pelas Cruzadas? Porque os judeus eram considerados, segundo o discurso da Igreja, como os assassinos de Jesus Cristo. Entendeu? Eles foram responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi crucificado por causa dos judeus. Então, todo castigo que venha para o judeu é pouco, porque, na verdade, é um castigo de Deus, porque eles assassinaram o Messias, o Filho de Deus. Daí começou a briga, entendeu? E toda a celeuma, o estigma contra os judeus. Começou na Idade Média com a Igreja Católica. E foi passando séculos e séculos, sempre um sentimento antijudaico na Europa. Na época da peste bubônica, na época da peste negra, os judeus eram o alvo preferido de espancamentos, de prisões, de cacete 4, porque diziam que os judeus tinham pacto com o demônio. Por isso que eles não pegavam a peste, não eram contaminados. Na verdade, não era isso, era porque eles faziam asseio, que eles lavavam as mãos, tomavam banho, né? Eles tinham mais higiene do que os cristãos. Bom, isso foi passando de século em século. Quando nós chegamos no início do século XX, existe um forte sentimento antijudaico na Europa, principalmente na Europa Central e na Europa Oriental. E se você for ver onde é mais forte o antissemitismo, ele é mais forte na Alemanha, na Áustria, na Tchecoslováquia, na Polônia, que são países que tinham fortes comunidades judaicas. Entendeu? Então é por isso que eles foram os alvos. Então Hitler só fez potencializar o ódio que já existia aos judeus desde a Idade Média e que era muito presente na sociedade alemã no início do século XX. Existe um filme alemão muito legal, cara, que já ganhou prêmio, chamado A Fita Branca, que ele vai descrever como era a sociedade alemã preconceituosa no início do século XX, sabe? Como é que foi se formando o germe, sabe, do preconceito que deu origem 25 anos depois ao nazismo na Alemanha. É bem interessante. Então, Hitler só fez potencializar esse sentimento anti-judaico, tá? E o Hitler tinha um discurso que ele dizia assim: quem foi responsável pela derrota na Alemanha da Primeira Guerra Mundial? Aí ele dizia: os dois responsáveis pela derrota da Alemanha foram, os comunistas, a esquerda comunista e socialista, foram os culpados, e o segundo culpado, os judeus, que ele dizia que os judeus, né, alemães, tinham ligação com banqueiros ingleses, sabe, com grupos judaicos franceses, então eles sabotaram a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial e entregaram praticamente a rendição da Alemanha para ingleses e franceses. Entendeu? Então o Hitler trabalhou muito bem esse sentimento anti-judaico que existia na Alemanha. Sentimento anti-judaico.
dentro da Alemanha existia um sentimento anti-cigano, por isso que morreram 200, parece que foram 200 ou 300 mil ciganos foram também assassinados em campo de concentração, e existia também um forte sentimento anti-eslavo, tá? Anti-eslavo, ou seja, os alemães, os nazistas pregavam muito ódio aos russos, aos poloneses, que eram considerados como raças inferiores. E aí juntou, né? Russos são eslavos e são comunistas, a pátria do comunismo. Então, nós precisamos exterminar a União Soviética por dois motivos. Primeiro, que é uma raça inferior, são os eslavos. E segundo, porque são comunistas, a pátria do comunismo internacional. Então, por isso que Hitler elegeu como um dos seus alvos, durante a Segunda Guerra Mundial, invadir e exterminar a União Soviética. E vamos lembrar que o país que mais perdeu, teve baixas na Segunda Guerra Mundial, foi a Alemanha. Só para finalizar, nós tivemos cerca de 50 milhões, um pouco mais do que 50 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Desses 50 milhões, aproximadamente 26 milhões eram soviéticos, militares e civis soviéticos. Ou seja, quem mais teve perdas realmente na Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética. O Kevin colocou aqui no outro momento, não sei se você chegou a responder, que ele diz assim... Agora falhou, picotou a tua apresentação. Ah, tá me ouvindo agora? Tá ok? Oi. Tá ok, Ricardo? Tá me ouvindo? Agora tô. O Kevin tinha colocado assim, teve um momento em que o exército russo derrotou os nazistas quando eles invadiram a Rússia, né, professor? Mas teve um momento, deixa eu dar uma mensagem aqui, rapidinho, tá? Teve um momento em que o exército russo derrotou... E sumiram as mensagens aqui. Só repete de novo a mensagem, por favor. Teve um momento em que o exército russo derrotou os nazistas quando eles invadiram a Rússia. Né, professor? Você me ouviu? Não, picotou de novo, estava congelando. Só agora que eu acho que dá para falar. Que o exército, pode falar, só o exército repete. russo teve um momento em que derrotou os nazistas. Olha, é melhor a gente falar disso, viu, na próxima aula, porque a gente vai descrever um pouco a invasão da União Soviética, fica melhor, né? A gente vai falar um pouco de por que Hitler resolveu invadir a União Soviética e por que foi lá na União Soviética que a Alemanha começou a perder a Segunda Guerra Mundial, porque Hitler cometeu dois grandes erros. Um foi ter invadido a União Soviética antes do momento previsto. E o segundo é que ele dividiu o exército alemão em 3 partes para invadir as 3 principais cidades, que era Leningrado, Stalingrado e Moscou. Quando ele dividiu o exército alemão dentro do território russo em 3 partes, aí, meu irmão, foi lona, sabe? E aí o Hitler, ele era arrogante. Ele achava que em 3 meses ele conquistaria a Rússia. Ele chegaria em Leningrado, Stalingrado e Moscou e lona, acabou para a Rússia. Não, o que aconteceu foi o seguinte, a guerra se prolongou mais alguns meses, chegou o inverno, e aí, quando chegou o inverno, foi o começo do fim para o exército alemão, porque o exército alemão não estava preparado para lutar no rigoroso inverno da União Soviética. Hitler cometeu o mesmo erro que 120 anos antes Napoleão cometeu. O exército de Napoleão era invencível, venceu todo mundo, inclusive a Prússia, que era o exército mais importante da Europa. Ele foi lá e meteu porrada na Prússia, invadiu a Prússia e tal. Aí o Napoleão disse assim, agora eu vou invadir o Império Russo. Arrogante, né, do jeito que ele era, Napoleão, vou invadir o Império Russo. Aí os soldados assim, pô, pelo amor de Deus, está cansado, a gente está longe do nosso país, né? A gente está cansado de vários anos de guerra. Lá vou invadir a Rússia? Não, eu quero que invadam a Rússia. Se ferrou, Napoleão. Ele foi derrotado pelo general russo chamado O Inverno, tá? As tropas francesas ficaram em frangalhos, porque veio o inverno russo e muitos soldados franceses morreram de frio e de fome no exército, no inverno rigoroso da Rússia. Pois é, 100 e poucos anos depois, 120, quase 150 anos depois, Hitler cometeu o mesmo erro. A arrogância dele, ele achava que em 3 meses ele venceria a Rússia, e ele se esqueceu que se passasse 3 meses, viria o inverno rigoroso da União Soviética e ele ia entrar pelo cano, como de fato entrou. De novo, o general Inverno,
a favor da União Soviética, livra, né, consegue livrar os russos da invasão de um ditador. 150 anos antes, Napoleão, e agora, na Segunda Guerra Mundial, a arrogância de Hitler, o ditador Hitler, ele se ferrou por causa do inverno russo. Mas isso a gente vai comentar um pouco, certo, quando a gente for ver as etapas da Segunda Guerra. Pessoal, deu para entender até aí? Tudo tranquilo? Sim, professor. Pois é, já dá para fazer as questões sobre causas, eu vi as primeiras, vocês identifiquem, podem fazer, e aí na próxima aula a gente conclui esse assunto. Obrigado, gente, pela atenção, obrigado pela paciência do professor Alfredo, né? A gente acabou estourando aqui o tempo, né? Sempre participando, dando esse feedback importante para o professor. Sempre, sempre. Viu, Sara? É muito sempre. Bom mesmo, professor. Obrigado pela atenção de vocês, um bom final de semana. Estou devendo para vocês o gabarito, me desculpa, mas eu vou meter agora, junto com o material, né? De hoje para amanhã de manhã eu meto esse material e jogo também o gabarito daquele nosso teste, tá bom? Ricardo. Vamos lá. Obrigado, Alfredo. Bom final de semana. Eu te agradeço. Bom final de semana muito obrigado pelos esclarecimentos, viu? Valeu demais. Eu também acabei sendo instigado aí com dúvida. Você esclareceu maravilhosamente bem. Tenha um excelente final de semana, tá? Fica bem. Olha lá os links, ouviu, pessoal? Tem só, Alfredo, só um minutinho. Tem um link lá que é Redescobrindo a Segunda Guerra Mundial. Tá lá o link. Redescobrindo a Segunda Guerra Mundial. São 6 episódios, cada um com... Esse é o único longo. São 6 episódios, cada um tem 48 minutos. Mas se você for fã, quem for fã ou gostar de entender Segunda Guerra Mundial, com certeza vai gostar muito desse Redescobrindo a Segunda Guerra Mundial. Tá? Que é quando Hitler começa a Segunda Guerra Mundial. Tá? Beleza, então tem bastante material para ser visto. Tá, então a gente aconselha aí o pessoal durante o final de semana, né? Porque agora a gente está no ritmo já às vésperas da prova, que a gente tem que continuar mesmo firme. Então a gente aconselha, né? Essas leituras aí que o professor acabou de indicar para o final de semana. Eu penso que seja muito interessante. Não se esqueçam que ler não só faz nós aumentarmos os conhecimentos, no caso aqui referente ao componente história, como de quebra, indiretamente, te ajuda na tua linguagem escrita. Quanto mais você lê, melhor você vai escrever, tá certo? Então, vamos aproveitar esse final de semana para você desenvolver nesse aspecto. E aí, segunda-feira, estaremos aqui firmes e fortes, tá bom? Eu desejo um maravilhoso final de semana a cada um e a cada uma de vocês. Estaremos aí, tá? Na próxima semana, continuando o trabalho, reta final, firmes e fortes, todos juntos, unidos em prol do nosso objetivo maior, ok? Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite, bom final de semana, tá? Tchau. Professor, só uma última dúvida. É porque me ocorrendo agora. É porque o senhor falou que o Hitler, ele ficou... como posso dizer? Ele ficou ressentido por causa da Primeira Guerra e utilizou os recursos que foram... As informações que foram dadas na primeira, jogou nas ideologias dele para implantar as ideias do nazismo, certo? Você não pode esquecer disso aí, viu? A questão da derrota alemã, a humilhação alemã, né, por ter perdido a Primeira Guerra Mundial e os efeitos do Tratado de Versalhes, viu? O Tratado de Versalhes humilhou, você pode olhar aí no material, eu vou deixar, a Alemanha foi humilhada, ela sofreu uma humilhação com o Tratado de Versalhes. Então, o Hitler trabalhou esse sentimento nacionalista alemão, sabe? Olha, precisamos nos reerguer, os alemães têm que voltar a ter o espaço vital, nós precisamos vingar a humilhação do Tratado de Versalhes e da Primeira Guerra Mundial, sabe? Vamos unir todos os alemães em torno disso, para construir o Terceiro Império, o Terceiro Reich. Ele trabalhou isso tudo através da ideologia do nazismo, tá? E aí, por conta disso... sim. Aí tem aquela questão da Itália ter traído a Tríplice Aliança. Sim. Para fazer parte da Tríplice Aliança, passou para a Tríplice Entente. Sim. Por que o Hitler não utilizou essa questão da traição da Itália e não que, tipo, mesmo assim, com essa traição, ele quis se unir com a Itália na Segunda Guerra Mundial? Porque, veja bem, o primeiro regime fascista que surgiu foi na Itália, viu?
O regime fascista surgiu primeiro na Itália. Hitler, de certa maneira, ele copiou, se inspirou em Mussolini, só que sabe aquela ideia que diz assim, que a criatura, às vezes, ela supera o criador? Hitler foi a criatura, né? O criador foi Mussolini. Hitler foi a criatura que superou o criador. Ou seja, Hitler se tornou mais poderoso do que aquele que o inspirou antes, que foi o Mussolini, né? Com a ideologia do fascismo, tá? Fascismo e nazismo são uma mesma ideologia. Só que Hitler aperfeiçoou mais as ideias do fascismo com as particularidades da Alemanha. Por isso que é chamado de nazifascismo, tá? E a outra questão é que ele se inspirou nas ideias de Mussolini para criar um regime semelhante na Alemanha, só que, como eu falei, ele tinha mais ambições do que Mussolini. Então, aí o que houve foi a junção de dois ditadores que tinham uma mesma ideologia. Os dois são fascistas. Nazismo e fascismo são uma mesma proposta de ditadura de extrema-direita, tá bom? Então, o que uniu os dois foi a identidade de ideologia, de regime, tá bom? Não sei se deu para ficar claro assim, deu? Sim, professor. Muito obrigada pela explicação. Mas a gente vai bater isso quando a gente for falar sobre o nazismo, que é um assunto que eu tenho que ver antes da revisão, é importantíssimo, porque é um dos que mais cai. A gente vai ter uma aula só sobre o nazismo, tá? Beleza? Desfeita a dúvida? Professor, obrigada. Muito obrigada, professor. Tá. Obrigado pela atenção de vocês. Alfredo, agora é. Perfeito. Já pode. Valeu. Obrigado. Uma boa noite, bom descanso, tá, Alfredo? Bom descanso. Boa noite, pessoal. Tchau.